Você já percebeu que você melhora? Você se organiza, você entende tudo, você começa a sair daquele padrão emocional, mas de repente você volta para o mesmo lugar? Vem aquela sensação, né? Aquelas perguntas que a gente se faz. Por que que eu não consigo mudar? Por que que eu sempre repito isso? Por que que parece que a minha vida não anda, né? Então fica aqui comigo nesse vídeo, porque nós vamos falar sobre esse assunto, vai ser a continuação do episódio anterior, e hoje nós vamos falar sobre padrão emocional ativo no seu campo energético. Profundo, hein? Então, olha só, tudo isso que nós falamos aqui agora não acontece, tá? Por falta de força, também não é por falta de consciência. Nós falamos isso no episódio anterior. Se você está aí, né, chegando pela primeira vez, vai acompanhando a nossa jornada estelar. Os nossos episódios aqui eles não são aleatórios, eles não são soltos, existe a continuação. E o episódio de hoje é a continuação do episódio anterior, tá? Então, vamos lá. No episódio anterior, nós falamos sobre entender, né, tudo, mas mesmo assim ainda voltar. E a gente começa a entrar agora em algo um pouquinho mais além, tá? O que tá aí por trás, né, de tudo isso? Então, olha só, você que está numa situação como essa, você melhora e não é pouca coisa. Você já percebeu ali que tá melhorando, tá? É algo que você percebe que realmente você melhorou. Aí você começa a se sentir um pouco mais leve, com um pouco mais de consciência, né? Ali mais consciente, mais centrada, né? Mais focada. Só que aí, de repente, alguma coisa acontece, e você acaba voltando. E assim, não é só sobre voltar, né? Porque não é só voltar, você volta sabendo. Só que aí, o que que acontece? Dói, dói mais ainda, porque agora você fala, né, para si mesma: poxa, eu voltei e não é porque eu não sabia, eu tô sabendo, eu tô ali consciente da situação. Eu tô até mais leve, mais centrada. Mas você voltou mesmo assim, entende? Por isso que dói bastante. Então, olha só, começa aí, nesse exato ponto, um diálogo interno. Você começa a se perguntar, você começa a conversar com si mesma. A maioria das perguntas que a gente faz são aquelas perguntas que eu já citei. Então, a gente começa a perguntar, né? Por que que eu faço isso comigo? Por que que eu não estou conseguindo me sustentar? Se eu tomei, de repente, uma decisão, por que que eu não estou conseguindo sustentar isso? E o que que tem de errado comigo? É o que mais, assim, são as perguntas mais comuns, né? Só que aí a gente vai voltar para aquele exemplo do vídeo anterior, que eu falo de quando você está num relacionamento, que ele não é mais saudável, que ele é um relacionamento ali tóxico. E aí o que que acontece? Vamos colocar que você está passando por isso, e aí você já percebeu que você está nesse relacionamento que machuca, que não é um relacionamento, né, que te faz bem. Você já viu sinais, você já percebeu, você já entendeu. Você já falou, né, para si mesma que você não quer mais isso para você, sabe? Você se afasta, você melhora, começa a se reencontrar, mas aí acontece alguma coisa. Ou uma mensagem que você recebe dessa pessoa, ou um olhar que deixou você ali um pouco mais balançada.
E aí, quando você percebe, você já tá sentindo tudo de novo, tá ali, sabe? Envolvida, enfim. E aí, o que que é mais difícil de tudo isso é que quando acontece essa volta, esse retorno, é porque você volta consciente, né? Porque agora você tá sabendo, você sente, você tá ali mais, né, muito mais atenta. Só que por que que existe, né, essa famosa recaída que a gente fala, né? Porque é um ciclo emocional ativo, sabe? Então, porque se fosse somente uma recaída, você teria perdido tudo, sabe? Mas você não se perdeu, entende? Você não voltou para o zero, você voltou para um ponto, mas não voltou a estaca zero. E, e aí você volta para um ponto que ele ainda está aí ativo dentro de você. Por isso que a gente fala, né, que é um ciclo emocional ativo. Aí no seu interior tem alguma coisa ainda que ela está ativa, tá? Então vamos trazer uma explicação aqui um pouquinho mais profunda para você conseguir entender. Esse ponto que eu estou falando que está ativo, ele não está somente ali na sua mente. Ele está em camadas mais profundas. E que camadas que são essas? A gente fala tanto de camada, 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 mas nessa situação, olha só, essas camadas elas foram formadas por experiências emocionais que te marcaram, vínculos que não foram encerrados internamente, necessidades que não foram reconhecidas, padrões que você aprendeu sem que você percebesse. Entende? Então, assim, é muito fácil falar que é uma coisa ali só da mente, é uma coisa que eu consigo controlar, eu consigo resolver. Não. Isso é algo muito mais profundo. Então, vai muito mais além, né, do que a gente sabe, do que você tem conhecimento. Então, tem coisas ali que você não consegue, é, assim resolver, se trabalhar de uma forma sozinha. Você precisa ali de ajuda, tá? Então, essas camadas, elas não funcionam de forma racional. Elas funcionam por ativação, tá? Então, quando algo toca ali, você não responde com a sua consciência. Você vai respondendo com essa camada, né? Então, por isso, parece que você voltou, que dá essa sensação, sabe? Mas na verdade, você foi puxada. É diferente, entende? Por quê? Porque essas memórias, elas ficam registradas em outro nível. E muitas vezes, quando a gente começa, né, a acessar isso com mais profundidade, é possível perceber que aquilo que você está vivendo hoje não começou agora, sabe? Tem histórias que não são somente dessa fase atual da sua vida. Tem ali padrões emocionais que vêm sendo, né, repetidos, ó, há muito, muito tempo. E que ficam ali registrados em níveis mais sutis, né, da sua consciência, tá? E quando isso ele começa a ser acessado, é quando as coisas elas começam a ficar muito mais claras. Você vai se conectando com algumas pessoas, com certas pessoas, e aí o que que acontece? Parece que é difícil você sair, entende? Então não é algo só interno. Às vezes o próprio campo energético do relacionamento,
do próprio relacionamento. O relacionamento ele tem um campo energético. E aí esse campo muitas vezes está desorganizado, entende? Às vezes é um campo porque é um campo que, concorda, ele é um campo que é ali feito, né? Ali por duas pessoas. É um campo que existe entre duas pessoas. E aí tem memórias, tem emoções, tem a questão do vínculo. Só que às vezes tem interferências externas que vocês não percebem, que está atrapalhando ali o relacionamento. Entendeu? Então, assim, e enquanto esse campo ele não é reorganizado, a conexão ela vai continuar ali ativa. E aí mesmo, racionalmente, né? Mesmo ali, sabe? Você entendendo que você não quer mais aquilo, continua ali ativo, mesmo assim, tá? Então, talvez não seja que você não consegue sair, né? Que você não queira sair dessa situação, desse relacionamento. Talvez exista algo em você que está te conectando ainda com aquilo. Então, na sua mente, você já queria ter saído, você já queria ter realmente, talvez, você chegou numa situação que não dá mais, que entendeu ali que realmente quer encerrar esse vínculo. Às vezes você quer tomar essa decisão, mas existe algo que está ativo em você ainda, deste relacionamento, entende? Então, assim, não é sobre se forçar mais, sabe? Aquela coisa da força, aquela questão só de ter a consciência. É você acessar o que ainda está sustentando esse padrão que está ativo, tá? E tem coisas que você não acessa só pensando, sabe? Tem partes que não estão disponíveis na nossa mente. E quando isso começa, né, a ser acessado, quando começa a ser visto na raiz, a ser trabalhado, a ser olhado, sabe? É, a ser reorganizado, alinhado, esse padrão, ele começa a perder a força, esse padrão repetitivo, sabe? Essa questão de você tentar sair da situação e aí você volta porque você é puxada, é um padrão que está ali se repetindo. Então, assim, você não precisa sair por aí, sabe? Se afastando de tudo, lutando. É, E aí, quando você começa, então, a organizar isso, a, sabe, a dar uma harmonizada, enfim, você começa a entender que isso já não te puxa mais, tá? Então, assim, uma dica que eu dou para vocês existe uma ferramenta chamada Tameana, que ela trabalha justamente com essa organização do campo, essa harmonização. Então, quando a gente fala, sabe, de um relacionamento, dá para você organizar esse campo, tá? Então, fica aí a dica para vocês. E agora, você que tá aí, né? Eu quero saber uma coisa, me conta. Tudo que eu falei aqui até agora fez sentido para você? Você já passou por uma situação dessa, de você estar num relacionamento que você quer sair e você tem essa dificuldade, ou que você esteja, de repente, né, vivenciando exatamente isso, essa dificuldade, tá? Então, se isso fez sentido para você, escreve aqui nos comentários, né? Só se fez realmente sentido para você a seguinte frase: eu volto, mesmo sabendo, né? Porque eu gosto muito de ler vocês, então escreve aqui nos comentários para eu entender que fez sentido para você que está aí, tá? E continua aqui comigo, porque aqui é uma sequência. Então nós estamos aqui falando, né, de assuntos que traz bastante autoconhecimento.
Às vezes você tá ali, né, há anos ali fazendo terapia e de repente um vídeo simples assim dá uma virada de chave, sabe? Então, olha só, continua comigo no próximo vídeo. Eu vou mostrar para você por que que você não voltou para o zero, tá? Para estaca zero. E isso pode aliviar muito, né? Aquele peso que você vem carregando, sabe? E assim, se em algum momento, né, você sentir que você quer olhar para tudo isso com mais profundidade, entender da onde que isso vem. A gente pode também descobrir a origem, tá? Às vezes você está num relacionamento é, que existe ali algo mal resolvido, sabe aquela história de um relacionamento de muitos, muitos anos, e aí separa, volta, separa, volta, separa, volta. Então dá para a gente olhar para entender o que está acontecendo, tá? Dá para usar aí a técnica dos registros akáshicos, a leitura, para fazer a leitura do campo deste relacionamento, tá bom? E então dá para a gente conseguir identificar o que, que está acontecendo e a questão também de reorganizar, tá? Com a própria Ameana. Então, se você sentir que gostaria, né, de algo mais profundo, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Um acesso que é direto para falar comigo, tá bom? Então, é isso. Eu quero que você saiba que você não está sozinha. Estamos aqui, né, juntas. E eu sempre te vejo. Eu estou aqui, tá bom? Então, continua por aqui na nossa jornada, que no próximo episódio tem mais, hein? Até mais. Coloca a mãozinha aqui e eu te vejo.